Muito bem, crianças, nós estamos estudando os contos de fadas e hoje, com certeza, você deve ter feito a leitura silenciosa primeiro da Rapunzel. Em seguida, você deve ter, se necessário, ter pedido ajuda para alguém. Você pode fazer o reconto dessa história para verificar se você compreendeu mesmo a sequência dos fatos, quem são os personagens, o que acontece primeiro, todos os problemas que ocorrem, depois como a história termina, porque é assim, se você vai tentar recontar a história e não consegue lembrar de tudo, é porque está precisando ler mais algumas vezes, pedir ajuda, é assim que a gente começa. E nós vimos que os contos de fadas, eles têm algumas características, ou seja, eles são parecidos em algumas coisas. Por exemplo, existem princesas, feitiços, não é verdade? A nobreza, a realeza, a majestade, sonhos, fadas, também aparecem bruxas, personagens às vezes que ficam em perigo, o bem acaba vencendo o mal, então a situação que estava muito ruim depois termina infelizes para sempre. Perceberam isso nas histórias que vocês já leram? Se não conseguiu perceber, nós teremos outros contos de fadas e eu quero que você preste bastante atenção no que vai acontecendo, que vocês vão ver que as histórias são um pouco parecidas em alguns detalhes. Então, e na história da Rapunzel, que a professora deixou à disposição para vocês fazerem a leitura, depois a própria professora fez uma leitura para acompanhar vocês, ela teve um sonho de criança aí, de ter uma criança na família, né? Alguém sonha, deseja alguma coisa, existiu uma feiticeira que tinha um jardim, não é? E nesse jardim era propriedade de uma feiticeira, que já é um personagem aí que a gente encontra várias vezes nos contos de fadas. Tinha um canteiro com rabanetes plantados. Será que tinha só rabanete nesse canteiro? Não, bom, no que foi dito aí sobre esse jardim, a gente sabia que tinha um canteiro de rabanete. Mas que outras coisas poderia ter lá também, né? Bom, devia ser um lugar com bastante coisas plantadas, né? Quem deu o nome para Rapunzel? Será que foram os pais? Quem foi que deu? Eu quero saber se você prestou atenção na história, nesse detalhe. Quem foi que escolheu esse nome Rapunzel? Como que era a torre? Por que ela foi parar numa torre e por que ela tinha que jogar as tranças? Você está conseguindo responder essas perguntas que a professora está fazendo? Então, ela jogava as tranças, ela ficava numa torre. Como era a torre? Veja bem, tudo isso que a gente lê na história, quem escreveu, o narrador que está contando para nós, ele vai contando, ele vai dando detalhes, porque a gente tem que imaginar. Então, se ele não disser para nós o que tinha plantado, se ele não disser quem são os personagens, aonde essa história aconteceu, e a gente ficar sabendo da história por pedacinhos, acaba não tendo graça. Por isso que esses contos de fadas são reconhecidos há tanto tempo. Por quê? É uma maneira encantada, gostosa de imaginar, contar histórias que servem para reunir pessoas, para o encantamento, para a nossa imaginação. A leitura final faz isso com a gente, nos ajuda a se teletransportar para um outro lugar que a gente imaginou. Nem conseguiu ir lá com o corpo, mas a gente consegue ir para qualquer lugar só imaginando. E os contos de fadas, eles têm esse encantamento, essa força de trazer a imaginação, que às vezes até a própria natureza acaba participando da história. Vocês já viram isso? Então, mais uma vez a professora está aqui para retratar para vocês que os contos de fadas, que é o que a gente está aprendendo agora, algumas coisas são parecidas de uma história para outra.
sempre tem os seus personagens que geralmente são príncipes, princesas, fadas, madrastas, o bem vence o mal, existem problemas, existem encantamentos, feitiços, enfim, tudo isso. Espero que você esteja gostando desse assunto como eu estou, e eu estou esperando vocês até o próximo conto de fadas, tá bom? Um beijo no coração de vocês!